Olá, pessoal! Esses são os exercícios das trilhas de aprendizagem que vocês têm que fazer essa semana. São as atividades 14 e 15. A atividade 14 se localiza nas páginas 120, 121 e 122. E a atividade 15, ela começa na 122 e termina na 124. Aqui estão as orientações para vocês em relação à entrega, tá bom? Então, vamos começar. Bom, gente, trilha do conhecimento. O teclado de um instrumento musical é composto de teclas pretas e brancas. Cada uma das teclas brancas representa uma nota de escala: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E as teclas pretas representam os seus acidentes: Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Podemos também chamá-las de Ré bemol, Mi bemol, Sol bemol, Lá bemol e Si bemol. Cada conjunto dessas 12 teclas é chamado de oitava. Para identificar onde começa uma oitava, basta localizar um conjunto de duas teclas pretas e a tecla branca imediatamente anterior a elas será o Dó. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que vai explicar um pouquinho mais isso. Então, pessoal, aqui nós temos um teclado. Nós temos um par com teclas pretas. Em seguida, tem um espaço e um trio de teclas pretas. E esse conjunto forma uma oitava. Novamente, duas teclas pretas, um espaço, 3 teclas pretas. Novamente, temos outra oitava. E aqui temos novamente. O piano tem só essas teclas? Não, eu estou fazendo apenas para demonstração. Não entendeu ainda? Eu vou demonstrar para vocês. Então, vamos lá. O que é uma oitava? Oitava é uma distância. Se ainda não entendeu, eu vou explicar direitinho. Observem, essa tecla branca que antecede esta primeira tecla preta do par de teclas pretas é chamada Dó. Esta é a nota Dó. Quando eu falo da tecla branca, eu estou falando da nota Dó. Quando eu falo da tecla preta, que a sucede, que vem logo depois dela, é o Dó sustenido, que também é chamado de Dó bemol, tá? Mas vocês não precisam colocar isso agora, saber isso agora. O importante é vocês saberem o que é a oitava. Então, vejam, eu tenho aqui o Dó. Depois dele, eu tenho essa outra tecla branca, que tem o nome de Ré. Estão observando que existe uma sequência que vem sempre nesta ordem? Ó, se é uma sequência, tem uma ordem. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 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 Então, nós temos aqui o Dó, novamente o Dó e de novo o Dó. Então, eu tenho quantas oitavas aqui? Só olhando assim já dá pra gente dizer. Eu tenho uma oitava, eu tenho outra oitava e eu tenho mais uma oitava. E eu posso mostrar para vocês qual é o som dessas notas. Dá uma olhada só. Só que antes disso, deixa eu falar uma coisa. Do Dó para a direita, quando a gente está indo para a direita, o som é mais agudo. Quando a gente vai para a esquerda, o som é mais grave. Então, este Dó que está aqui, ele é mais agudo do que este Dó que está aqui. Em compensação, o Fá que está aqui, ele é mais grave do que o Fá que está aqui, que é mais grave do que o Fá que está aqui, tá certo? Então, eu vou colocar o som para vocês, prestem atenção.
Então vamos praticar. Primeiro, observando a imagem do teclado, quantas oitavas tem esse teclado musical? Quantas teclas brancas e pretas? Segundo, você toca algum instrumento musical? Quais instrumentos você gostaria de aprender a tocar? Essa resposta é pessoal, né, gente? Terceiro probleminha. Eduardo está tentando compor pequenas melodias de 4 notas em apenas uma oitava. Quantas melodias diferentes Eduardo poderá fazer? Eu preparei um vídeo aqui para auxiliá-los. Com os algarismos de 1 a 9, de quantas maneiras posso escrever um número com 3 algarismos? Então, observem o seguinte. Eu vou colocar primeiro os algarismos do 1 até o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero saber de quantas maneiras eu posso escrever um número com 3 algarismos. Então, eu vou construir uma tabela aqui com 3 colunas para representar em cada coluna um dos algarismos que eu vou colocar. E se ele tem 3 algarismos, ele terá centena, dezena e unidade. Então, a nossa tabelinha aqui. Eu posso colocar qualquer um desses algarismos aqui nas centenas. Observem. Posso colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Eu posso colocar qualquer um desses algarismos. Então, quantos algarismos eu tenho para colocar aqui dentro? Tenho 9 algarismos. Esses 9 algarismos que eu tenho são as 9 possibilidades de preencher as centenas, ok? Agora as dezenas. Ele está dizendo alguma coisa que tem que ser maneiras diferentes? Não. Significa que eu posso repetir o algarismo. Então, se eu usei o algarismo 1 aqui, eu posso usar o algarismo 1 aqui também. Então, eu posso escrever, por exemplo, 111. Posso repetir o número 1, o algarismo 1, 3 vezes aqui e formar o número 111, não posso? Então, eu tenho as mesmas possibilidades. Eu posso ter o 1, o 2, o 3, da mesma maneira. Então, eu tenho 9 possibilidades. A mesma coisa se dá com as unidades. Eu posso colocar qualquer um dos algarismos que eu tenho, mesmo que repetidos. Então, eu tenho novamente 9 possibilidades. Para eu saber quantos números eu posso escrever, de quantas maneiras eu posso escrever, basta eu usar o princípio multiplicativo. Isso aqui é a análise combinatória. Eu vou fazer 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 é igual a 81. E 81 vezes 9 é igual a 729. Então, eu tenho 729 possibilidades de escrever, que são as 729 maneiras de escrever um número com 3 algarismos, usando os algarismos do 1 até o 9. Agora, um outro probleminha. Com os algarismos de 1 a 9, de quantas maneiras diferentes eu posso escrever um número com 3 algarismos? Agora apareceu a palavrinha diferentes. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar os algarismos do 1 até o 9 aqui. Coloquei. E vou colocar a minha tabela com as 3 colunas da mesma maneira. Na primeira coluna, eu posso colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9 naturalmente. Então, eu tenho 9 algarismos que correspondem a 9 possibilidades. Já na segunda coluna, eu tenho um algarismo escrito aqui já. Pode ser qualquer um. Vamos supor que eu tenha colocado 4 aqui. Sobram para eu escrever aqui nas dezenas o 1, o 2, o 3, o 4 eu não posso escrever porque eu estou partindo da ideia de que ele já está aqui, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Por que eu não posso escrever o 4? Porque se eu já escrevi aqui, eu não posso escrever novamente, porque ele está dizendo maneiras diferentes. Então, se antes eu tinha 9 possibilidades, agora eu tenho 8 possibilidades.
Escrevi mais um algarismo. Agora eu tenho as mesmas 8 ou 9 possibilidades? Não, porque se as maneiras são diferentes e eu já tenho 2 algarismos escritos aqui, pode ser o 4 e o 5, por exemplo, sobram para mim o 1, o 2, o 3, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ou seja, sobram 7 possibilidades. Então, para eu descobrir de quantas maneiras diferentes eu posso escrever este número, eu vou usar novamente o princípio multiplicativo. Eu vou fazer 9 vezes 8 vezes 7. 9 vezes 8 é igual a 72. E 72 vezes 7 é igual a 504. Então, eu tenho 504 possibilidades, ou eu posso escrever 504 números com algarismos diferentes do 1 ao 9. Agora um exemplo com desenho para facilitar para vocês, tá bom? Fábio, Marcos, André e João vão realizar uma corrida. De quantas maneiras diferentes pode ficar a classificação ao término da mesma? Então, eu vou chamar o Fábio de elemento A, o Marcos de elemento B, o André de elemento C e o João de elemento D, só para eu não ficar falando o nome deles. Então, eu tenho o menininho A, o B, o C e o D, ok? Vamos lá. O pódio está aqui, eles participaram de uma corrida. Obviamente, um pode chegar em primeiro lugar, o outro em segundo, terceiro e quarto. Só que ele disse de quantas maneiras diferentes. Vamos colocar aqui as possibilidades que eu poderia ter, tá? No primeiro lugar, no segundo, no terceiro e no quarto. Eu tenho 4 possibilidades aqui. Por que 4 possibilidades? Porque no primeiro lugar pode chegar qualquer um dos 4 meninos. Eu tenho 4 meninos, então eu tenho 4 possibilidades para chegar em primeiro lugar. Tudo bem? Vamos deslocar, por exemplo, o menino A para o primeiro lugar. Se o menino A já ocupa a posição do primeiro lugar, quantas possibilidades restam para preencher esse espaço do segundo lugar? 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 possibilidades. Vamos deslocar o menino B para o segundo lugar. Imaginar que ele chegou em segundo lugar. Quantas possibilidades restam para ocupar a posição de terceiro lugar? 1, 2. Então, eu tenho 2 possibilidades. Então, sobraram 2 meninos. Eu vou colocar o C lá no terceiro lugar. Pronto, coloquei. Quantas possibilidades restaram para a gente colocar no quarto lugar? Só o menino D. Então, eu vou colocar aqui uma possibilidade. Poderia colocar qualquer um, tá, gente? Poderia ter o C ganhado ou o B. Isso não importa. O que importa é que se um já ganhou, ele não pode estar em primeiro e em segundo lugar ao mesmo tempo. Isso é impossível também. Então, eu vou usar o princípio multiplicativo novamente. Eu vou fazer 4 vezes 3, que é igual a 12. 12 vezes 2, que é igual a 24. E 24 vezes 1, que é igual a 24. Então, eu tenho 24 maneiras diferentes que esses meninos poderiam chegar do primeiro ao quarto lugar. Mais um exemplinho. Em uma fileira de um cinema, há 5 cadeiras. De quantas formas diferentes podem ser sentados nelas 5 pessoas que estão juntas? Vamos lá. Vamos colocar as 5 pessoas aqui. Eu não vou nomeá-las, eu vou chamar de A, B, C, D e E. Ok? As cadeiras de cinema estão aqui. Essa é a cadeira alfa. Vamos conhecer as letras gregas, né? O alfabeto grego, que é tão interessante. A cadeira alfa, a cadeira beta, a cadeira gama, a cadeira delta e a cadeira pi. E vamos colocar aqui as 5 possibilidades que eles podem sentar nessas cadeiras no cinema. Então, aqui os nossos personagens. Vamos colocar a pessoa A na cadeira alfa. Coloquei. Eu poderia colocar o A, o B, o C, o D ou E. Eu escolhi o A. Então, eu tinha 5 possibilidades. Eu já coloquei aqui. Sobraram quantas possibilidades depois que eu coloquei um deles lá?
Sobraram 4 possibilidades. Então, eu vou colocar o 4 aqui. Vou colocar outra pessoa na beta. Sobraram quantas possibilidades? 3 possibilidades. Vou colocar outra pessoa. Ela vai lá para a gama. Sobraram 2 possibilidades. Agora eu vou colocar outra pessoa. Vou colocar na delta. Sobrou 1 possibilidade. E aí eu vou colocar o E aqui no π, na cadeira π. Agora eu vou usar o princípio multiplicativo. Eu farei 5 vezes 4, que é igual a 20. 20 vezes 3, que é igual a 60. 60 vezes 2, que é igual a 120. E 120 vezes 1, que é igual a 120. Então, nós temos 120 maneiras diferentes que essas pessoas têm para se sentar nessas cadeiras no cinema. Com os algarismos de 0 a 9, de quantas maneiras diferentes eu posso escrever um número com 3 algarismos? Vamos lá, gente. Do 0 ao 9, de quantas maneiras diferentes eu posso escrever um número com 3 algarismos? Eu vou colocar os algarismos aqui, do 0 ao 9. Novamente, eu vou construir uma tabela com 3 espaços, pois são 3 algarismos. E aí eu vou pensar. Vamos pensar. Imagine que eu vou colocar o 0. Coloquei. Vou colocar o 1 e vou colocar também o 2. Este número, ele tem 3 algarismos? Este número é o número 12, porque o 0 está à esquerda. Não, né, gente? Por quê? Algarismos com valor significativo, 0, 12, a gente não fala, a gente fala 12. E o número 12, ele tem 2 algarismos. Portanto, eu não posso colocar o 0 aqui. Resta para mim quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 possibilidades, mas tirando o 0, ficaram 9. Então, eu tenho 9 possibilidades. Agora, vamos apagar isso aqui. Imagine agora que eu tenho essas 10 possibilidades aqui. Eu posso colocar as 10 aqui? O 0 eu posso colocar. Mas ele está falando de maneiras diferentes. Então, eu poderia ter 10 possibilidades aqui. Só que uma já está aqui. Pode ser qualquer número, pode ser o 7, por exemplo, o algarismo 7. Quem resta? Resta o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9. O 7 eu não poderia usar porque, em tese, ele estaria aqui. Então, eu tenho 9 possibilidades, porque o 0 eu posso colocar. Vamos lá, eu tenho 9 possibilidades. E o 0 eu posso colocar nas unidades também. Vocês sabem que existe, por exemplo, o número 290. O 0 à direita, ele tem valor significativo. Mas eu posso ter 9 possibilidades ou 10? Vamos pensar, são maneiras diferentes. Eu já tenho um algarismo aqui e já tenho um algarismo aqui. Vou tirar 2 algarismos, vou tirar esses 2 primeiros. Quantos sobram? Sobram 8 possibilidades, ok? Se sobraram 8 possibilidades, eu uso o princípio multiplicativo aqui. Eu vou fazer 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9 é igual a 81. E 81 vezes 8 é igual a 648. Então, eu tenho 648 maneiras diferentes ou possibilidades diferentes de escrever um número com 3 algarismos, usando os algarismos de 0 a 9. Com os algarismos de 0 a 9, de quantas maneiras tem diferentes? Não. Então, de quantas maneiras eu posso escrever um número com 3 algarismos? Vamos colocar os algarismos aqui, a nossa tabela. Lembrar que aqui eu não posso colocar o 0. Por que eu não posso colocar o 0? Porque o 0 à esquerda, ele não tem valor significativo, ele não tem um valor real. Então, sobram para eu escrever aqui nas centenas 9 possibilidades. Vamos tirar ele daqui, né? Ele não pode. Sobram 9 possibilidades. Ok?
Já nas dezenas, eu posso usar qualquer um deles. Ah, professora, mas um já está aqui. Peraí, não está escrito de maneiras diferentes. Então, eu posso colocar qualquer um deles. Eu poderia escrever o número 888. Não poderia? Então, eu tenho quantos algarismos que eu posso escrever aqui? Eu tenho 10 algarismos. Então, eu tenho 10 possibilidades. Porque o zero, ele pode sim ocupar a posição das dezenas. Então, eu tenho 10 possibilidades. E em relação às unidades, o zero pode ocupar? Sim, ele pode ocupar. A gente poderia estar escrevendo o número 880. Não poderia? Poderia. Ele teria 3 algarismos. E eu posso repetir os algarismos? Posso, novamente, não está aparecendo nada de diferentes. Então, eu tenho novamente as mesmas 10 possibilidades. Eu só não tenho 10 possibilidades aqui porque eu não posso escrever o zero. Porque zero à esquerda não tem valor significativo. Aplicando o princípio multiplicativo, nós podemos fazer o seguinte: 9 vezes 10 vezes 10. 9 vezes 10 é igual a 90 e 90 vezes 10 é igual a 900. Então, eu tenho 900 maneiras diferentes de escrever um número com 3 algarismos, usando os algarismos de 0 a 9. Corrigindo, né? Maneiras que não precisam ser diferentes. Aí, com essa explicação, é possível que vocês consigam responder esses exercícios aqui que tem na página 121. E também os exercícios da página 122. Já a atividade 15 é uma atividade apenas de interpretação, tá? Vocês têm que fazer a leitura e alguns cálculos também. A alimentação é uma ação que faz parte de nossas ações cotidianas, que, se não realizada, compromete e muito a nossa saúde. Porém, tudo que é comestível faz bem para a saúde? Vamos ver aqui o que ele está falando. Vamos praticar. A Ariela, que gosta de se informar sobre alimentação, resolveu olhar o cardápio que foi servido em sua escola em um determinado dia da semana. Dia da semana, tá? Pela manhã, na hora do intervalo, foi servido leite integral com café e pão de forma com geleia. Na hora do almoço, teve macarrão penne com PTS, que é a proteína de soja, caponata de berinjela, que é a berinjela refogada, e melão de sobremesa. Ariela fez uma estimativa de porção correspondente a cada estudante e chegou aos seguintes valores. Então, naquele dia, leite foram consumidos 150 ml por estudante, café 50 ml, pão de forma 1 fatia, geleia 23 gramas, macarrão 100 gramas, a proteína de soja 25 gramas, berinjela 1/4 da unidade, melão 1/10 da unidade. Letra A. Ariela supôs que esse mesmo cardápio seria servido por 20 dias seguidos. Quanto de cada alimento será necessário para servir a um estudante pelos próximos 20 dias? Isso é o que ele consome em um dia. E em 20 dias, quanto que seria necessário? Você acha saudável? Aqui é opinião pessoal, tá? Repetir um mesmo cardápio todos os dias? Por quê? Ariela, baseando-se na porção alimentar de cada estudante, aproveitou para pesquisar os preços de cada um desses alimentos. A tabela a seguir mostra os valores cobrados e a quantidade vendida em cada um dos produtos. Qual o valor total gasto se ela se alimentasse com esse mesmo cardápio por 20 dias? Então, por dia, seria isso aqui, aqueles valores que vocês têm naquela outra tabela. E vocês precisam ver se em 20 dias uma pessoa consumiria 1 litro, se seria mais que 1 litro ou menos que 1 litro, sabendo que 1 litro custa R$ 2,50 segundo essa tabela. Aí vocês vão calcular quanto que gastaria em 20 dias com leite, com café, com pão de forma, com a geleia, com o macarrão, com a proteína de soja, com a berinjela e o melão. Tem uma observação aqui que 100 gramas de pó de café são suficientes para produzir 1 litro de café. O que vocês vão fazer? Descobrir quantos eles vão consumir mais do que 1 litro em 20 dias uma pessoa. E caso ele esteja consumindo 1 litro de café, vocês sabem que 100 gramas de pó foi o que foi gasto. Aí vocês vão olhar lá, em café, o preço de 500 gramas é R$ 7,50.
Aí vocês vão fazer o cálculo também. O valor encontrado reflete a realidade dos gastos com a alimentação? Por quê? Pense em tudo que é levado em conta para produzir determinado prato de comida. É uma opinião pessoal também, tá? De tudo que vocês vêm aprendendo em ciências e nas outras disciplinas. Letra E. Se a Arielle extrapolasse a pesquisa e considerasse o cardápio de uma semana inteira e não apenas de um dia, o valor seria muito diferente do encontrado no item C, porque vocês vão responder aqui, certo? O valor que gastaria em 20 dias. E em uma semana? Por quê? Espero que vocês tenham entendido. Mais um detalhe. Vocês também têm um exercício de valor numérico de uma expressão algébrica. Eu vou estar anexando um vídeo para vocês também com a explicação. E mais uma vez, se vocês tiverem dúvida na realização dos exercícios, por favor, entrem em contato. E por favor, também assistam aos vídeos antes de começar a responder os exercícios, tá? Para que diminua a chance de erro. Tá? Tenham todos um bom final de semana e espero que vocês consigam se sair bem. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um grande beijo.